Gustavo Uribe agora comigo, meu parceiro, nosso querido âncora dos bastidores CNN, fazendo aqui uma participação no CNN 360 e a gente fica super feliz de receber ele. Agora, Uribe, essa troca no esportes, eu acho que a gente tem que tratar isso de uma forma muito clara. O ministro Alexandre Padilha está dizendo ali o que é o papel dele de dizer, olha, o técnico mudou, mas nós vamos manter os nossos objetivos, mas o fato é que o esporte entrou numa barganha política, sim. E Ana Moser foi rifada. A gente tinha aquele grupo um trava-língua aqui, pelo Brasil, que apoiou Lula desde o início, desde o primeiro turno. Eu fui lá atrás de assistir os compromissos que Lula tinha feito, ainda durante a campanha, a esse grupo. É um grupo muito expressivo, que foi publicamente, defendeu o voto no presidente, partindo do pressuposto que existia uma política de valorização do esporte na mão de pessoas que atuavam na área, de pessoas técnicas que entendiam do assunto e se engajaram muito firmemente na campanha. E agora estão, sim, sendo deixados de lado. A fala da ministra Ana Moser ali no aeroporto, que não foi uma fala combinada, o nosso repórter pegou ela ali no salão de Congonhas, dá o retrato da situação. Ela está muito chateada e com razão. Com muito rancor, porque a maneira como foi feito acabou gerando nela uma revolta. Muito prazer estar contigo aqui no 360, viu, Raquel? E boa tarde a todos. O problema é que Lula não foi claro, é isso que dizem alguns assessores presidenciais. Ele se reuniu com Ana Moser e na conversa não ficou diretamente relacionado à demissão dela. Ele disse, vamos precisar do seu cargo, mas eu ainda estou avaliando a situação. Mas a decisão já estava tomada, ele já tinha oferecido para o PP, para André Fufuca, líder do partido na Câmara dos Deputados, o cargo. Então, ela ainda nutriu algum tipo de esperança. Aí o que acontece? Sai uma nota pública sobre os novos ministros e nem cita a Ana Moser. E aí eu fui conversar ontem com fontes palacianas e o que me disseram? Olha, Lula está pensando em dar um cargo em segundo escalão para ela. Poderia ser uma espécie de autoridade olímpica para organizar as Olimpíadas agora de Paris em 2024. Seria um cargo relacionado diretamente com a presidência da República. Mas Ana Moser quer? Virou essa questão, porque a maneira atabalhoada como foi feita fez com que ela se sentisse rifada. O que hoje o ministro palaciano me disse é, o que Lula quer nesse momento é esperar, ver se o humor de Ana Moser melhora um pouco, alguns interlocutores vão conversar com ela sobre esse plano B para ver se ela aceitaria este novo cargo ou não. Mas realmente, a maneira como foi feita foi muito atabalhoada. A maneira no geral, né, Raquel? Porque primeiro erraram a nota. Primeiro trocaram os dois ministros de cargo, Silvio Costa Filho e André Fufuca. Depois não deram o nome real do novo ministério de Márcio França. E ficou pior ainda, porque inicialmente a ideia era pequenas e médias empresas. Já estava ruim, ele não queria, porque ele achava que pequenas diminuía a pasta. Aí saiu pior, saiu micro e pequenas empresas. E agora o governo tenta explicar, não, mas quando chegar na medida provisória, a gente muda para empreendedorismo. Então é isso, a situação ficou muito difícil. Agora o governo tenta colocar panos quentes, mas vamos saber se Ana Moser vai querer ou não. Porque um aliado de Ana Moser me disse hoje de manhã que eles podem confirmar esse cargo e ela virar uma espécie de nova Regina Duarte Ancini, que Jair Bolsonaro lançou Regina Duarte, mas na hora H não deu cargo nenhum para ela. Uribe, vou chamar a Thaís Arbex para entrar nessa conversa com a gente. Thaís, sim, tem uma questão da forma que o Uribe traz. Eu tenho a mesma apuração que Lula primeiro chama ela para comunicá-la, que pode ser que precisasse do seu cargo, mas não é muito explícito. Conversei com pessoas muito próximas à ministra que me disseram que ela saiu de lá com a impressão de que ainda não estava fechado, que talvez na conversa do outro dia a situação pudesse ser revista, quando já estava decidido, sim, que ela ia ser demitida. Mas eu acho que tem uma questão de fundo aí, muito importante para todo esse grupo que a Ana Moser representa, que é uma questão realmente da valorização do esporte, da promessa de campanha que foi feita, de que o esporte não seria moeda de troca. Essas pessoas dedicam anos da sua vida ali a treinamentos muito pesados, os atletas eles têm ali uma entrega muito grande e pouquíssimas modalidades são realmente valorizadas no Brasil. Então, eu acho que tem a questão da forma que o Uribe estava explicando,
que foi muito mal feita, mas tem uma questão de fundo também, de se realmente vai ter uma política de esporte no país. Para além do simbolismo, né, Raquel, de demitir uma mulher num ministério, num governo que chega falando de paridade, de igualdade de gêneros. Acho que toda essa demissão de Ana Moser, ela poderia ganhar um prêmio de pior demissão pelo conjunto da obra, talvez, porque foi tudo muito ruim. Tanto que foi tudo muito ruim que hoje de manhã, durante o desfile de 7 de setembro, os ministros com os quais eu conversei disseram que em determinado momento esse foi o assunto ali das rodinhas e todo mundo concordando dizendo que foi meio absurdo não vir nessa nota nenhum tipo de agradecimento a Ana Moser. Talvez isso explique um pouco a declaração pública de Alexandre Padilha. Mas no ponto que você toca, me parece bastante importante, porque a gente sabe que agora a pasta vai para um integrante do Centrão, não é uma pessoa ligada ao esporte. André Fufuca, como a gente sabe, é médico, não tem uma ligação própria com o esporte. E aí o que diz Ana Moser será que vai continuar? O recado que fica é que parece que não, que o Ministério vai virar outra coisa, que vai passar a ser feita outra coisa. Eu acho que a partir de agora é que os olhares têm que ficar mais atentos. A gente precisa, como imprensa, olhar com mais atenção ainda para esse ministério, para entender se o que foi prometido, como disse Ana Moser, na campanha, será de fato cumprido a partir de agora com essa mudança no comando da pasta. Gente, vamos puxar o fio aqui, que eu acho que isso é importante a gente fazer. O PP queria o Ministério do Desenvolvimento Social, que é o Ministério do Bolsa Família, que eles diziam que tinha capilaridade para eles chegarem até as prefeituras. Não levaram, o PT não deixou, nem mesmo dividir. Foi dado o Ministério do Esporte, que é sempre um patinho feio, porque tem poucos recursos, com a promessa de mais recursos e principalmente com a promessa da Secretaria das Apostas. O que está interessando ali são os 18 bilhões, 17 bilhões de reais que vai vir com a tributação das apostas e principalmente a concessão de alvarás. Quem é que vai ter o direito de poder escolher o empresário A, B ou C que vai poder fazer empresas de jogos de apostas esportivas no Brasil. Então, assim, não são as modalidades esportivas que estão interessando aos políticos do Centrão. A gente não está dizendo aqui, fazendo nenhum juízo de valor antes do ministro assumir. Vamos ver como é que ele vai tocar toda essa área técnica e de suporte aos esportistas dentro do ministério dele. Mas o que entrou na barganha de forma pesada e o que está interessando, Uribe, é a parte das apostas e quem é que vai ter o domínio deste setor que está sendo regularizado no Brasil. Um setor muito, muito complicado. E começou uma conversa bastante truncada de como vai ficar essa secretaria, porque ontem no Palácio do Planalto se dizia que nessa medida provisória que a Thaís Arbex trouxe a informação que pode sair na semana que vem, que você tivesse uma decisão salomônica, ou seja, uma divisão da secretaria. A secretaria ficaria à parte com quem iria escolher esses empresários para a outorga seria o Ministério do Esporte e quem geraria a arrecadação seria o Ministério da Fazenda. Só que Fernando Haddad já deixou claro, se não ficar tudo com a Fazenda, ele não quer. É melhor que fique no esporte, porque ele não quer se vincular de alguma forma com possíveis interesses do Bloco do Centrão. Por outro lado, o Bloco do Centrão não abre mão de ter a estrutura completa. Então, foi feito um aceno ontem que provavelmente, Raquel e Thaís, vai dar problema na semana que vem, quando essa medida provisória for feita. E mais, pode dar problema na votação da medida provisória, porque a gente assistiu já essa novela em relação à medida provisória de reestruturação ministerial. Na última, não extinguiram a Funasa. A Funasa continua a existir graças ao Centrão e agora a Casa Civil tenta se acertar de como vai ser a configuração da Funasa. E agora não sabe, vai manter as 26 superintendências? Não vai manter? Vai ficar com republicanos? Vai ficar com PSD? Vai ficar com MDB? Então criou-se um grande problema. Vamos ver como será essa decisão dessa secretaria. Se realmente o esporte vai ficar com a galinha dos ovos de ouro completa ou vai ter que dividir com o Ministério da Fazenda.